Bom, companheiros, nós tivemos uma semana aí bastante movimentada, né? Uma semana muito importante, que nós precisamos analisar com bastante cuidado aqui hoje. Em destaque, o assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, do Rio de Janeiro, que causou um abalo bastante grande no regime político golpista e no processo golpista de conjunto, né? O assassinato foi imediatamente respondido aí com um conjunto de manifestações. No Rio de Janeiro foram mais de 10 mil pessoas, isso sem nenhuma convocação, quer dizer que se trata de uma manifestação em grande medida espontânea, né? De ativistas e militantes da esquerda, e essas manifestações se reproduziram pelo país inteiro, juntando militantes e organizações do conjunto dos agrupamentos de esquerda, dos partidos de esquerda, movimentos populares, etc. e tal, que nós temos no país. Acho que o primeiro dado da questão política do assassinato é esse daí, o enorme impacto que ele teve na situação política. Imediatamente, o regime político de conjunto, o regime político dominado pelos golpistas, se colocou numa posição extremamente defensiva, né? Nós precisamos chamar a atenção para esse fato porque é um dado fundamental da situação. Os jornais de hoje, os principais jornais golpistas hoje tiraram matérias, eu queria até citar aqui, sobre o acontecimento com uma posição extremamente defensiva, e nós precisamos aí aprender a dar valor a essas manifestações, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal o Globo, que é representante do maior grupo de televisão, mais reacionário, mais manipulador de todos, tirou um editorial com o seguinte título: sectarizar a morte de Marielle é um desserviço. Quer dizer que agora, né, nós estamos recebendo lições de sectarismo do jornal da Rede Globo, né? Eles dizem o seguinte: fazer campanha eleitoral e qualquer tipo de proselitismo desrespeitará a vítima e causará desunião, quando é preciso unidade no combate ao crime. Aí vem toda uma lenga-lenga, né, sobre o que aconteceu, e eles falam: o crime tende a ser manipulado como instrumento de campanha para atrair votos, será desrespeito com a vereadora, cuja candidatura foi a quinta mais votada, papapá. Foi um conforto perceberem tomadas aéreas feitas na quinta, no início da noite, pela Globo News, da aglomeração da Cinelândia, que o vermelho não era a cor predominante. Espera-se que isso tenha sido um sinal de que, pelo menos naquele momento, no centro do Rio, muitas crenças políticas se mobilizaram para saudar Marielle e chamar pela rápida elucidação, blá, 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 blá. O Estado de São Paulo tirou um editorial bem parecido com esse. Cadê ele? E também a Folha de São Paulo, né? Os três grandes jornais do país, que são os que, em grande medida, determinam a chamada opinião pública, né? Que é a opinião
A Folha de São Paulo não deu um editorial. Um dos articulistas da Folha escreveu a matéria. Então, ele procura desfazer a ideia também de que o assassinato tenha, como é que se diz? Implicações maiores do ponto de vista político, né? Ele discute se o assassinato foi uma ameaça à democracia, né? E o Estadão, que eu não estou vendo aqui a matéria, ele tirou um editorial mais ou menos... Aqui tem um articulista do Estadão que fala o seguinte: não dá para querer comparar o assassinato de Marielle Franco com a pena imposta a Lula. A resolução da Executiva Nacional do PT, que compara o assassinato da vereadora Marielle Franco PSOL ao processo penal que resultou da condenação de Lula de 12 anos e um mês de prisão, é de um oportunismo político sem tamanho. De acordo com a resolução petista, tanto a execução de Marielle quanto a condenação de Lula são consequências de uma escalada de autoritarismo no país. Vocês podem ver, né, por meio dos principais porta-vozes da burguesia e do golpe de Estado realizado no país, que eles têm uma preocupação, né, de que o assassinato não leve a uma mobilização política contra o regime e contra o golpe. Essa é a preocupação deles. Todos eles tiraram o mesmo tipo de material, publicaram o mesmo tipo de material, né, falando contra o sectarismo, contra a partidarização, contra a exploração política do acontecimento e tal. Se vocês acompanharam bem, né, quem acompanhou o desenvolvimento dos acontecimentos, num primeiro momento, a Rede Globo, principalmente na televisão, né, mas também outros órgãos de imprensa direitistas, eles procuraram fazer uma coisa que muita gente, inclusive, chamou a atenção, muito interessante, mostra que o pessoal está atento, né, ao desenvolvimento da situação. Eles procuraram fazer uma coisa que foi o seguinte: transformar o assassinato dessa moça numa publicidade, numa propaganda a favor da intervenção militar e do reforço da segurança pública, com a maior cara de pau do mundo. Aí eles foram surpreendidos pela mobilização, né? E logicamente que quando o Globo fala que não tinha muitas camisas vermelhas, é para ocultar o fato, né, que foi visto por muita gente que teve nos vários atos, que era que no ato tinha manifestações contra o golpe, contra a intervenção militar, contra a prisão do Lula, etc. e tal. Um ato de esquerda, né, e as pessoas fizeram rapidamente a ligação, essa ligação que eles condenam o PT por ter feito, entre o conjunto dos acontecimentos em relação ao golpe, né? Daí, esses editoriais extremamente defensivos, né, cujo objetivo é tentar desfazer a tendência fortíssima à polarização que aconteceu, a tendência a culpar o regime político pelo assassinato da vereadora. Isso tudo é indicativo, né, fazendo uma análise cuidadosa dos fatos e tudo mais, de que o impacto desse assassinato foi um impacto muito grande politicamente e foi um impacto muito negativo, né, para os golpistas. Esse acho que é o primeiro fato que a gente deve deixar estabelecido. Bom, uma outra coisa é o seguinte: essa tendência a protestar contra o golpe, ela não é um raio em céu azul. Nós já havíamos mostrado, primeiro, que durante o Carnaval o protesto contra o regime político tinha sido muito grande. Nós estamos mostrando aqui, semana após semana, o crescimento, apesar da letargia que tomou conta do PT, né, e do conjunto da esquerda, logicamente,
o crescimento da campanha pela liberdade do Lula, que nós vamos comentar aqui, essa semana levou a direção do PT a tomar uma iniciativa mais séria a respeito dessa campanha. Então, quer dizer, esse impacto, ele não é um impacto isolado, ele não é um impacto que diz respeito simplesmente, né, ao fato do assassinato, mas o assassinato visivelmente jogou lenha na fogueira que está se criando de uma oposição geral ao regime golpista. Quer dizer, aprofundou, né, a polarização política entre as massas, entre a esquerda e entre o regime golpista, sem dúvida nenhuma, né? Por isso a burguesia vê a coisa com bastante cuidado. A burguesia tirou aí, os jornais burgueses tiraram longas entrevistas com elogios, né? A Marielle, grande pessoa, um anjo, maravilhosa e tal, né? Quando na realidade essa imprensa não concordava com nada que a mulher falava quando estava viva. Mas toda essa rasgação de seda, toda essa jogação de confete é para evitar, né, da parte da direita principalmente, uma acentuação da polarização política. Porque vocês devem ter visto também ao mesmo tempo que alguns direitistas começaram a ensaiar aquele espetáculo grotesco da defesa do banho de sangue, né? Ela mereceu, gosta de bandido, olha aí agora. Então, os jornais entraram com uma linha totalmente diferente que foi para cortar essa tendência à polarização. Porque, logicamente, se existe uma revolta, né, entre todo um setor mais politizado, e no Rio de Janeiro, né, nós devemos dizer que essa revolta se estende muito além do setor mais politizado, uma revolta que já não começou com o assassinato dela, mas que já vem crescendo, né, por força de outros acontecimentos políticos. Se a direita começa, né, com aquela retórica grotesca, canibal tradicional dela, isso vai levar a um enfrentamento e uma acentuação extraordinária da polarização política. E a burguesia percebeu o perigo e tratou de botar panos frios, né? Jogar água fria na fervura para evitar que a coisa desandasse.